Essa semana, historicamente, as águas do Rio São Francisco foram transpostas para a bacia do Rio Paraíba. As águas do São Francisco chegaram no sertão da Paraíba e a caminho dos sertões do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Nordeste Setentrional, que é a região mais seca e onde está o maior conjunto de pessoas pobres do nosso país. E como tudo no Brasil, a gente assiste a história acontecendo no meio de uma grande farsa. O governo golpista juntou toda a sua comitiva de golpistas e foi lá comemorar, inaugurar, e talvez imaginando que a população não tenha memória e acha que foi um governo que está aí sem legitimidade do voto, não é, que realizou essa obra. Muita gente tem me pedido para eu contar a história do São Francisco. Na verdade, é uma obviedade dessas que séculos depois nós resolvemos superar. Isso resolvemos superar graças à força com que o povo brasileiro deu ao Lula a oportunidade, ou seja, um nordestino que sabe o que é a seca, de enfrentar todas as resistências, o egoísmo e o pacto de mediocridade que infelizmente manda de forma muito grave ainda no nosso país. A obviedade é a seguinte: você tem lá entre o Piauí e o Maranhão o rio Parnaíba. É o único rio perene do Nordeste pelo lado, vamos dizer, esquerdo assim, da fronteira, da vizinhança do Nordeste com a Amazônia. E cá embaixo, o único rio perene é o Rio São Francisco. No meio, nessa grande esquina do Brasil, onde estão Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e o sertão de Pernambuco, não há nenhum rio perene. De maneira que o Parnaíba não tem sobra de água e o São Francisco, por mais surrado, batido, machucado como de fato está, tem uma água sobrando, especialmente depois que foi construída a cascata de barragens de Sobradinho e de outras tantas pelo efeito da geração de energia elétrica. De maneira que o rio de Sobradinho para baixo já é um rio artificial com vazões absolutamente reguladas por razões de geração de energia elétrica. Então, falta água para 12 milhões de pessoas concentradas nas grandes populações urbanas, inclusive de Fortaleza e Campina Grande, para tomar dois exemplos de grandes cidades, e sobra água no Rio São Francisco. Fazer uma coisa encontrar com a outra era uma decisão que Dom Pedro imaginou no passado e que muita gente falou, mas ninguém teve a coragem, a audácia e a disposição de fazer. Quando eu disputei a presidência da República, assumi claramente o compromisso de realizar essa obra fundamental para o Brasil, porque o Nordeste Setentrional é a maior densidade demográfica de semiárido do mundo. Evidentemente, todos sabem, eu não ganhei a eleição, quem ganhou foi o Lula, e quando ele me chamou para ser ministro da Integração Nacional, ele já me disse que gostaria que eu liderasse o projeto. E graças à força do Lula, eu pude reunir o que há de melhor na inteligência brasileira, todo o pensamento acadêmico, as universidades. Esse projeto foi feito rigorosamente pela inteligência brasileira. E nós conseguimos racionalizar dramaticamente, diminuímos muito fortemente a necessidade de tirada da água, e a obra é de uma simplicidade técnica razoavelmente compreensível. A água sobe bombeada e depois desce irrigando rios secos, e os canais são apenas para transpor certos trechos da geografia, mas na verdade a obra não é uma obra que tira água daqui e entrega acolá. Ela espalha a água por toda a influência do processo, obriga a uma nova institucionalidade na gestão das águas, na economicidade, no jeito com que nós temos que tratar a questão dos recursos hídricos. E eu tenho muito orgulho de ver isso acontecendo agora, e considero quase ridícula a ideia, a discussão de quem é o pai disso daí. Se não fosse a coragem, a determinação o presidente Lula, que bancou todos os confrontos que eu tive que fazer, montamos o projeto e agora as águas chegaram. A história vai pacificar isso, esses vermes que infestam a política vão passar, mas a história brasileira vai registrar, e eu tenho muito orgulho de ter colaborado para que essa obra extraordinária mudasse de uma vez por todas a face seca do Nordeste brasileiro.